So yesterday's class wasn't recorded, Então, a aula de ontem não foi gravada. so we'll just have a quick recap. Então, nós vamos ter uma breve recapitulação. All we did was cover 2 questions. Tudo que nós fizemos foi cobrir duas perguntas. So we'll do a question pertaining to Isaiah 46:10 first, Então, nós vamos falar sobre uma pergunta que surgiu de Isaías 46, verso 10. Isaiah 46:10 has become almost like our key central verse for this movement. E Isaías 46, verso 10 tem se tornado quase que o verso-chave para esse movimento. It describes a parable. Descreve uma parábola. Parable methodology is to compare and contrast 2 things. Metodologia de parábola seria comparar e contrastar duas coisas. And Isaiah 46:10 compares the end with the beginning. E Isaías 46, 10 compara o fim com o princípio. It compares it because it compares the similarities. Compara isso porque compara as semelhanças. So, my sister? Oh no, we did this already. Let me ask who hasn't? No, you. Well volunteered, thank you. Obrigada por se ter voluntariado. So, Isaiah 46:10. Então, Isaías 46, 10. I have to put these on. It says, you can see the end from the beginning. Diz que você consegue ver o fim desde o princípio. Okay. So if we're on the line of Noah, Se estivermos, então, na linha de Noé, you're at the beginning você está no início and you can see. Let's read it. Let me get this straight. Isaiah 46:10, Então vamos abrir em Isaías 46, verso 10. declaring the end from the beginning. Declarando o fim desde o princípio. Okay. Yeah. Que diz que anuncia o fim desde o princípio. So you know what the beginning looks like. Então vocês sabem com o que se parece o início. So you know what the end looks like. Então vocês também sabem com o que se parece o fim. You're declaring what the end will look like Você anuncia com o que se parece o fim from the beginning. desde o início. And you're declaring the things that are not yet done E também declara as coisas da antiguidade from the que ainda não sucederam. the things that are not yet done from the ancient times. As coisas que ainda não sucederam da antiguidade. Is that right? Certo? Yeah. I love doing that. So that was a trick question. Então essa foi uma pergunta, uma pegadinha. Okay. So we're saying there's a flood at the end. Então nós dizemos que tem um dilúvio no fim. No, we're doing it the other way around. Sorry. We're saying whatever happens here, Então dizemos que tudo que acontece aqui, and we know what happens here, e nós já sabemos o que acontece aqui, happens here. também acontece aqui. So if this is a flood, Então se isso é um dilúvio, this has to be a flood. isso também precisa ser um dilúvio. So is there a flood here? Existe um dilúvio aqui? Existe uma mensagem de algo que vai acontecer. There's a message about something that's going to happen. So there's a message about something that's going to happen here. Então temos uma mensagem de algo que vai acontecer aqui. So is there when they're on the ark and they're sailing, is there a message about something that's going to happen here? Então quando eles já estão dentro da arca e estão navegando, será que também existe uma mensagem do que vai acontecer aqui no fim? Aí no fim já é o acontecimento literal de quando desceu o dilúvio. At the end, it's already the literal fulfillment of when the flood is going to happen. So this is a prediction. Então aqui seria a predição Here it is. In 120 years I'll flood the earth. que em 120 anos iria acontecer o dilúvio. So if we're going to say this looks like this,
Então, se vamos dizer que o final se parece com esse início, then we need a prediction here. então precisamos de uma predição aqui. Is that what happened? Foi isso que aconteceu? Ali onde tem o número 7, seria a predição. You asking where the number 7 is placed as there where the prediction is. No, I was just pointing to this dispensation. Não, eu estou apenas apontando para essa dispensação. This is the last or the end, Aqui seria o último ou o fim. and this is the first. E aqui o primeiro. Ali, na história de Noé, eu não vejo uma predição, mas sim um sinal de que estava perto. So, in the history of Noah, I don't see that there is a prediction, but that the end is close. Okay. So what this verse is saying Mas então o que esse verso diz is that whatever happened here é o que quer que seja que aconteceu aqui, happens here, acontece aqui. and we can see that's not true. E nós vemos que isso não é verdade. There was a flood here. Houve também um dilúvio aqui. So you couldn't be standing here Então você não poderia estar aqui, and looking back and saying, oh look, here Noah was given a prediction, olhando para trás e dizendo aqui Noé foi dada uma predição, therefore here Noah was given a prediction. então aqui também vai ser dada uma predição. So that's not true. Então isso não é verdade. So can any volunteers to help us? Well volunteered. Algum voluntário para ajudar? No verso 10 fala que desde o princípio será declarado o que vai acontecer no fim. Então, desde o começo, So in verse 10, it already says that it declares what's going to happen from the beginning. desde o começo a gente vai saber o que vai acontecer no fim. So from the beginning, you will know what will happen at the end. Okay, from the beginning you know the end. Então, desde o princípio, você conhece o fim. So you know the end from the beginning. Então, você conhece o fim desde o princípio. Is that right? Okay, so we've got loads of, okay, yes, my sister. Some I agree with her because when I read declaring, so there's something being declared, and it says declaring the end from the beginning. So it was actually said from the beginning what would actually take place. Então, de alguma forma, eu concordo com a irmã, porque no verso diz que está declarando o fim desde o princípio. Então, de alguma forma, eles já estão declarando. And then as it says, and from ancient things, which is the beginning, E onde diz desde a antiguidade, que seria do princípio, the things that are not yet done, the end thing. as coisas que ainda não sucederam, que é as coisas do fim. What do we think, my brothers? O que vocês pensam, irmãos? Can you do that? Será que a gente pode fazer isso? Sim, eu concordo. Eu acho que isso é a intenção original. É parte da intenção original de Isaías. I agree, because I think it's part of the original intent of Isaiah. Que Deus declara as coisas antes que aconteçam, desde o início. That God declares the things before they happen since the beginning. Isso é progressão. And I think that's progression. Mas também pode fazer repetição e ampliação. But you can also repeat and enlarge. E dizer que ele mostra o que vai acontecer no futuro usando o passado. And he shows that what will happen in the future is by using the things of the past. Então, tem dois conceitos aqui, tem progressão e tem repetição e ampliação. So we have two concepts, repeat and enlarge and progression. Oh, okay. My brother? Yes? Do you agree with that? There's two ways of reading this? Irmão, você concorda que existem duas formas de ler isso? Or you haven't thought about it? It's fine if you're not sure. Mas se você não tiver certeza, tudo bem. I think I agree with the two ways. Okay. Eu concordo, sim, que existem duas formas. Have you thought about this? Have you thought about this? If there's two ways or only one way? You think there's two ways?
Você acha que existe uma forma ou duas formas de ler isso? Yeah, I think it's two ways. Okay. The plain reading, I think it's progression, but when you go to the context of the verse, you can see that there is also this idea of repeating in large when you go Okay. to the surrounding verses. Então, eu concordo também quando a gente olha o texto, a superfície do texto, eu acho que... Perdi. Did you É have, algo literal? my brother? Did you have a thought? Ah, é uma progressão. Mas quando a gente olha para os versos em volta, o contexto, então seria já repetição e ampliação. Declaring the end from the beginning. Podemos usar Gênesis 3:15. We could use Genesis 3:15, Mm-hmm. Não quer dizer que seja o mesmo acontecimento, and it doesn't mean that it's going to be the same event, mas é o castigo. Se formos a Isaías 24, but it could mean the punishment. If we go to Isaiah 24, verso 20, verse 20, nós vamos ver que há a reversão da criação. we see the reverse of creation. Conforme Deus criou o mundo, In the same way God created the aqui world, mostra a destruição do mundo. here it shows the destruction of the world. A terra a desaparecer, os animais a desaparecer, as árvores a desaparecer, The E no earth fim- fading, the animals fading, e no fim meia dúzia de pessoas é que ficam. and at the end only a few people remain. No fim vai ser o que vai acontecer, meia dúzia vão ficar, que é o remanente, And at the end, this is what we see happening. e o A resto vai ser few destruído. remaining, which is the remnant, and the others being destroyed. Okay. You were next, I think. Então, o verso... Sí, concordo con que existen dos formas de poder olhar para ese verso, progresión y también repetición, ampliación. So I agree there's two ways of looking at this verse, by progression or repeating and enlarge. Mas también eu concordo con el fato de que Dios es capaz de ilustrar en una sola línea, no en todas, mas al menos na nossa, ele pode ilustrar o princípio desde o final. And De I fato. do believe that God can show in only one line, for instance, ours, how He can show the beginning from the end, the end from the beginning. Porque nós sabemos que a história de 1989 até 1991 é a mesma história de Panium até a lei dominical, e essa é a história que nós sabemos que vai ser repetida. Because we know that the history of 1989 until 1991 is penning to the Sunday law, and we know that's going to be repeated. E isso é repetição e ampliação. So that would be repeat and E enlarge. também nós usamos o princípio de progressão para conhecer que todas estas linhas têm uma aplicação espiritual para a nossa. And we also use all these lines to see in a progressive way that they have an application for our line. Okay. So, just to summarize what we've said so far, Então, só para resumir o que nós já dissemos até aqui, if we say that we're declaring the end from the beginning with a prediction, se nós dissemos que declaramos o fim desde o início com uma predição, that's progression. isso seria progressão. If we say we're declaring the end of the world Se nós from the beginning, dissemos que estamos declarando o fim do mundo desde o início, or this beginning, ou qualquer um desses inícios, then that's repeat and enlarge. então isso seria repetição e ampliação. Okay, so it wasn't on camera, but yesterday I didn't teach progression. Então, não foi gravado, ontem eu não ensinei sobre progressão, I actually taught that that was wrong, e eu ensinei, na verdade, que isso estava errado. and that Isaiah 46:10 only refers to repeat and enlarge. E que Isaías 46:10 apenas se refere a repetição e ampliação. So I could be wrong, obviously. Então, claro que eu posso estar errado. What do you do with the word ancient times? O que nós fazemos com essa palavra antiguidade? So we know about parable methodology within a verse, Então, nós já sabemos de metodologia de parábolas dentro do verso,
this is a repeat and enlarge structure. Isso seria uma estrutura de repetir e ampliar. It's saying the end from the beginning, Diz que o fim desde o início, the ancient times, a antiguidade, for the things which are not yet done. Okay, so you've got your A and your B. e as coisas que ainda não sucederam. Então temos A e B. My sister? No, sorry. We could do ancient like the Ancient of Days, God from the beginning and God the end. A gente também poderia falar do ancião de dias, da antiguidade, do início à antiguidade. So he's called the Ancient of Days, I believe, because he's timeless from the past. Is that correct? Eu acredito que a gente chama ancião de dias porque não tem tempo. Então vai do início até o fim. Is that why God is called the Ancient of Days? Do we agree? É por isso que a gente chama Deus de ancião de dias. Anyone? Is that why is God called the Ancient of Days? Es porque son cosas pasadas. No sé yo. Son coisas que acaban, que están no pasado, así que você já tive que haber passado por essas coisas. Como ilustra o quadro, o diseño da pessoa está no meio, não está no princípio literal, sino que passou. It's because it's declaring things that have passed, and the same way you drew the little man there, it's in the middle. So it's referring to things that have passed already. Okay. So it's definitely referring to the past. Então, definitivamente está se referindo ao passado. What was your point about the Ancient of Days? Thinking of ancient as God always from the beginning and God to the end. Your Okay. progression, the line of progression as well. Okay. Estava só comentando por causa dessa palavra antiguidade e Deus sendo um ancião de dias que vai do princípio até o fim. So if you're standing here, Então, se você está aqui, this is very much within one lifespan. isso seria uma vida. If they lived to about 1,000 years old in those days, Se eles viviam até uns 1000 anos, I guess this would be the equivalent of about 10 years for us, eu acho que seria igual a 10 anos para nós. approximately a tenth of a lifespan. Ou seria um décimo dessa vida. So if you put that kind of scale on it, Então, se nós colocamos esse tipo de escala, you'd say that halfway is about 5 years in for our time scale. diríamos que a metade do caminho seriam 5 anos para nós hoje. So 5 years ago, is that what we call ancient times? Então, com 5 anos, é isso que nós chamamos antiguidade? Or even 60 years ago? Do we Or- call that ancient? 60 anos atrás, será que nós chamamos isso antiguidade? We do. So 60 years ago, what date was that? Então, se sim, 60 anos atrás, que data foi essa? Is that the 1930s or something, 1940s? É nos anos 1940. Is that what we call ancient history or modern history? Isso seria a história antiga ou moderna? You can't do that? What do we think? Então, nós não podemos fazer I could be isso. wrong. Eu posso estar errado. I know what's going to happen next. I'm going to watch a video of Paminda saying that progression is correct. E eu sei o que vai acontecer é eu ver daqui a pouco um vídeo do ancião Parminda e mostrar que isso está certo. He did? Okay. Ele já fez isso na Alemanha. In that case, I'll have to recant. Okay, any thoughts? Mais algum pensamento? Okay. I still find it hard to see, but that's okay. We'll have to leave it there. Ainda estou com dificuldade de ver isso, mas vamos deixar por aqui. My thought was that referring to ancient times can only be
ancient history. O meu pensamento é que quando a gente se refere à antiguidade, seria apenas a história passada. So I was thinking it could only look like that. Então eu achava que apenas poderia se parecer assim. Okay, but there's a consensus now that it can also look like that. Mas agora a gente vê que também pode se parecer com isso. Okay, so we'll go with this, Então vamos usar esse padrão and I'll have to check that out. e eu vou ter que olhar melhor. Okay. Anything else on that? Mais alguma coisa em relação a isso? Okay, so the other question that we tackled E então a outra pergunta que nós abordamos ontem what was it? You were going to summarize for me. Qual foi a pergunta que nós abordamos ontem? Você ia resumir para mim. So if you're at this waymark here, Então, se você estiver nesse marco, what's this waymark on our line? o que é esse marco na nossa linha? Anyone? Alguém sabe? What's this waymark on our line? Qual é esse marco na nossa linha? Go ahead. Ontem você perguntou se a gente tivesse... A gente estava falando sobre o 11 de setembro, que é o batismo, e que não teria pecado depois disso. E aí você perguntou que se alguém peca, então, depois, como é que faz? O que acontece? So yesterday we mentioned that this is 9/11 and we have the baptism. And you asked, what if someone sins after this? What happens? Okay, so at after baptism, there's no more sin. Então, depois do batismo não há mais pecado. This is 27 AD or 9/11. Seria o ano 27 ou 11 de setembro. So, what if somebody sins after 9/11? Mas e se alguém pecar depois do 11 de setembro? We say there's no sin after 9/11 Dizemos que não há pecado depois do 11 de setembro and that the movement is perfect. e que o movimento é perfeito. So how did we answer? Então, como é que nós respondemos? A gente chegou à conclusão de que as linhas, elas não falam de pessoas individuais, né? Assim, do indivíduo. Mas fala de uma estrutura. So we came up to the conclusion that the lines don't speak about an individual, but they speak about a structure. E como está falando de estrutura, a gente não pode falar que se o indivíduo peca, e isso é depois de 11 de setembro, ele não tem mais, esperança. So we can't say that if this individual sins after 9/11, that then the whole structure has no hope. Okay. So the ark was built according to God's instruction. Então, a arca foi construída conforme as instruções de Deus. So the ark was perfect. Então, ela era perfeita. 27 AD, Christ was fit for service and he was empowered. No ano 27, Jesus já estava pronto para... Foi fortalecido, estava pronto para o seu trabalho. And in this 46 years, the temple was built. E aqui, em 46 anos, o templo é construído. At this point here, the field is the church and the field is ready to be sown. Então, aqui nesse ponto, o campo seria a igreja e a igreja já está preparada para ser... Esse campo já está pronto para ser plantado. Okay, so you can see that the field or the temple or the ark or Jesus are all perfect Então, nós vemos que Jesus, o templo ou a arca são todos perfeitos at this stage. nesse ponto. And then there's no more sin after that stage. E depois não existe mais pecado depois desse ponto. All the weeds or whatever it is have been pulled out. Todos os espinhos já foram removidos aqui. Whereas the workers on the ark, Mas aqui os trabalhadores dessa arca, the individuals will still step off the platform thereafter. os indivíduos aqui ainda vão sair dessa plataforma depois. So we're making a distinction between the structure and the individual. Então nós estamos fazendo uma distinção entre os indivíduos e a estrutura. Okay, so that's a quick summary of yesterday. Any thoughts on that? Então isso é um pequeno resumo de ontem. Alguém tem mais algum pensamento?
Okay, so we'll move on now. Então, vamos avançar. So far we've done all these lines that you see. Então, nós já fizemos todas essas linhas até aqui. We've also done the line of Christ and the Millerites before. Antes já tínhamos feito a linha de Cristo e dos Mileritas. If I were you, I wouldn't have presented the line of the Millerites yet. E se eu fosse vocês, eu ainda não iria apresentar a linha dos Mileritas. I only did that in this series because it was requested to do it first. E eu apenas fiz isso nessa série porque foi me pedido. But these lines are all very simple, Mas todas essas linhas são bem simples. and I don't think any Adventist would argue with any of the events. E eu não creio que algum dos adventistas iria argumentar contra esses eventos. They're all just found in the Bible and the Spirit of Prophecy. Porque a gente consegue achar isso na Bíblia e no Espírito de Profecia. This one is also fine. Essa aqui também não tem problema. But once you get down to the Millerites, Mas uma vez que nós vamos para a linha Milerita, it's probably the least simple line. talvez é a linha menos simples. And it's also got plenty of events which are not in inspiration. E também tem vários eventos que não são inspiração. So for me, Não estão na inspiração. I would want to show that this methodology has integrity, Então eu quero mostrar que essa metodologia tem integridade. and it's worth their while going through all of this detailed history, E que vale a pena eles olharem para todos esses detalhes da história. some of which isn't even in the Spirit of Prophecy. Alguns detalhes que nem sequer estão no Espírito de Profecia. And it's worth going through all that kind of dead history, Mas que vale a pena olhar para essa história que seria passada ou morta. because we'll be able to use it to fill in our events in our line. Porque podemos usar essa história e encher os eventos na nossa linha. So that's why I would leave the Millerites till last. Então, por isso eu deixaria a linha dos Mileritas para o fim. But we did the line of Christ when we did Christ and Antichrist. Mas nós fizemos a linha de Cristo quando falamos de Cristo e o Anticristo. So let's just populate this line now. Então agora vamos preencher essa linha. There's always 5 waymarks. Nós temos sempre 5 marcos. Do we have a verse for the 5 waymarks on each line? Será que nós temos um verso para esses 5 marcos em cada linha? Or you can just tell me what it says. Também pode parafrasear. Está no livro de Ezequiel, I believe it's in the book of Ezekiel. chapter 20, I think, Yes, correct. Capítulo 20. verse, Ezequiel 20. verse 23. Verse 23, I think. Is it 23? Sí. I have 34, but you maybe. 23 and 24. 34, sim. Yes. 34. Então é Ezequiel 20, verso 34. E eu vos traerei para fora do povo, e vos juntarei fora das terras nas quais estáis espalhados com mão poderosa, e com braço estendido, e com fúria derramada. Okay, just read the verse. 24? 34. 34, good. Okay. So 34 says that God gathers his people with a mighty hand. Então, no verso 34 diz que Deus junta o seu povo com o braço estendido. And so we represent these 5 waymarks Então, nós representamos esses 5 marcos with the 5 fingers on God's mighty hand. com os 5 dedos da mão poderosa de Deus. And we're gathered by these 5 fingers or 5 waymarks. Então, nós somos juntados ou congregados por esses 5 marcos, ou esses 5 dedos. So I'll put that verse up here because this is our template. Então, eu vou colocar o verso aqui em cima porque esse é o nosso modelo. And then we'll just go through Christ's line because we can use these waymarks as well as all these waymarks to show us what happens in our line. Mas eu vou usar a linha de Cristo porque podemos usar todos esses marcos e os de cima para mostrar o que acontece na nossa linha. So we can probably do this quickly. What's the first waymark?
Então, qual seria o primeiro marco? You can shout it out. Na linha de Cristo. My brother, what's the first waymark? Yeah. 4 antes de Cristo. So you have the birth of Christ and John the Baptist. Então temos o nascimento de Cristo e João Batista. Next one, 27 AD. 27 AD. O próximo seria o ano 27 Okay, antes this de is the Cristo. death, Depois de burial, Cristo. and resurrection. Seria a morte e a ressurreição. The- Morte, enterro e ressurreição. so burying a seed and seeing it resurrect is the same as baptism. Então, enterrar a semente e ver ela nascer é a mesma coisa que o batismo. And the next one, Qual é o próximo marco? the next one. Go ahead. 31. 31. 31. Yeah, I found this one a bit difficult. Eu achei que esse era um pouco complicado, If this one lines up with the Sunday law porque se esse se alinha com a lei dominical and the latter rain, which is Pentecost, e com a chuva serôdia, que é o Pentecoste, then this is where it's not shown here. So this is where the Gentiles come in, aqui é onde os gentios entram and this is the close of probation for the church. e seria o fechamento para a igreja. So what would that be? Sorry. So what would be the close of probation for the church, Então, o que seria o fechamento da porta para a igreja and then the Gentiles come in? e os gentios entrando? Here it's just one way mark, so we can't use it. Wouldn't we put 28 AD, the time of the destruction of Jerusalem there, the next waymark? What date was that? 28 AD. 28 AD. Será que não iríamos colocar o ano 28, a destruição de Jerusalém? So 28 would be just 1 year after the baptism. Então, 28 seria um ano depois do batismo. So that would be before the cross. Isso seria antes da cruz? Is that right? Seria o ano 34. So if we put 34 AD here, Se colocássemos 34 depois de Cristo aqui, it lines up with the Sunday law isso ia se alinhar com a lei dominical. and the unclean animals coming on board. E os animais impuros entrando na arca. Even though this story doesn't make a distinction in time Ainda que essa história não faça uma distinção no tempo. between the clean and the unclean boarding, Dos puros e impuros entrando na arca. and the fire from heaven upon the altar represents the Sunday law, the latter rain. E esse fogo caindo do céu representaria a chuva serôdia ou a lei dominical. Is everyone okay with that? Tudo bem com isso? Is that good? Okay. And then the next one here. Qual é o próximo marco? Just from looking at our symbols here, 7, 7, 7. Olhando para os nossos símbolos aqui, 777, What date is this? que data é essa? 70 AD. 70 depois de Cristo. That's the destruction of Jerusalem. Aqui seria a destruição de Jerusalém. And then we need our second advent, Depois precisamos do nosso segundo advento, which is, you remember? Exactly. 100 AD or Patmos. Aqui seria o ano 100, porque nós já falamos disso quando mencionamos a linha de Cristo e a linha do anticristo, seria Patmos. About 100 AD, I think.
Okay, because when you're teaching and you're on the spot, Que quando vocês estão ensinando e vocês estão naquele momento, I don't really know the answers to this one. I need a bit of help. eu não sei a resposta para isso, eu preciso de ajuda. What year was the latter rain in Christ's line? Que ano aconteceu a chuva serôdia na linha de Cristo? My brother? Pentecost? Quando acontece o Pentecoste? Do you mean by for the group after 34? So if we just have one line. Yeah. Se nós tivermos apenas uma linha. So on this line you would show the latter rain here if you compare it with the line of agriculture. Então, aqui nessa linha era onde você iria colocar a chuva serôdia se compararmos com o modelo da agricultura. I don't know, but I would be inclined to say that it's the work of Paul. I don't know. The work of Paul. Eu não sei, mas eu diria que é o trabalho de Paulo. He's preparing people to be harvested in the year 70. Está preparando as pessoas para para passarem pela sua colheita no ano 70. What would you say is the early rain? Would you agree it's here then? Então você iria concordar que a chuva temporária é aqui? Yeah. Sim. So what was Pentecost, 31 AD? Então, o Pentecoste no ano 31 foi o quê? I don't think it goes in this line because Pentecost would be a fractal. Eu não creio que colocaríamos isso nessa linha porque o Pentecoste seria um fractal. So you think it's okay to make the work of Paul the latter rain? Então, você acha que podemos fazer o trabalho do Paulo a chuva serôdia? It does match that Paul goes to the Gentiles, Isso combina porque Paulo vai para os gentios and that's what happens here. So it e é o sounds, que acontece aqui. sounds good. Então, soa bem. Sim, eu concordo. Eu acho que Paulo é o maior símbolo do trabalho com os gentios. I agree because I think Paul is the biggest symbol of this work with the Gentiles. Mas se eu me lembro bem, quando a primeira vez que Pedro prega para Cornélio e os amigos dele, But if I remember the first time that Peter preaches to Cornelius and his friends, o Espírito Santo desce sobre aqueles gentios, the Holy Spirit falls upon those Gentiles. igual do que o Pentecoste. And it's the same thing as Pentecost. E aí que Pedro diz, alguém pode negar o batismo para eles? Olha como o Espírito Santo desceu também. And that's where Peter says, can anyone refuse to baptize them because look at how the Holy Spirit has fallen upon them. Can you give me that story or reference again? Because I Sim. want to write this Acho down. que é Atos 10. Você pode me dar essa referência, por favor? Even just the story, I can look it up. I think it's Acts 10. Acts 10. Estaria em Atos 10. That's fine. I'll see it in Acts 10. Let me see. Verse. I just had a problem with that. I couldn't figure it out. I didn't really think that Paul could be the latter rain, but I guess that does fit. Então eu estava com dificuldades em ver isso porque eu não conseguia ver que Paulo fazendo esse trabalho, mas eu creio que encaixa. It's Science verse 44 44. 1044. until Okay. 46. Então Until a gente veria isso em 46. A gente veria isso em Great. Atos 10 de 44 a 46. Okay, thanks for that. Okay, so we don't really need to cover anything else on that line. Então acho que não precisamos colocar mais nada nessa linha. So I had problems with this because we're missing the cross and Pentecost. Então eu tive dificuldade com isso porque nós estávamos deixando a cruz e o Pentecoste fora. So at very least, even if you put them into one-way mark, it's 31 AD. E mesmo que a gente fosse colocar isso no marco, seria no ano 31. Okay, so I was wondering if you could put it here, E eu estava me questionando se poderíamos colocar aqui no ano 27, but I think 27 AD fits better mas eu creio que esse ano 27 depois de Cristo, because this is where Jesus is fit for service and he starts his work. encaixa melhor porque é onde Jesus já está pronto para o seu trabalho. The cross is where he ends his work, E a cruz é onde ele termina o seu trabalho. and this is where
the ark is built and it's fit for service. Aqui é onde a arca é construída e está pronta para o serviço, para o The trabalho. altar is built and fit for service, O altar também, as is the temple and the field. assim como o templo e o campo. So are we okay with 27 AD being here as well? Então, todos concordam com o ano 27 sendo colocado aqui? Okay, and is it okay to call the work of Christ for that week the early rain? Então, será que está certo chamar o trabalho de Cristo nessa semana a chuva temporã? Because it encompasses Pentecost, Porque isso já quase que engloba o Pentecoste, which is an outpouring. que é o derramar. Okay, no objections. Alguma objeção? I think the problem I had was Então, eu creio que o problema que eu tive foi, I don't remember seeing any, the elders eu não lembro de ver nenhum dos anciãos line up the line of Christ with the whole line of the great controversy before. alinhar a linha de Cristo com a linha do grande conflito. As far as I can tell, they have only lined up Christ with the 144,000 line. Pelo que eu consigo lembrar, eles apenas alinham a linha de Cristo com o dos 144 mil. Has anyone seen them do this? Alguém já viu eles fazer a linha de Cristo com a linha do grande conflito? Ou Ellen White? In Bible Conference Part 2 in Germany. They Eu did. creio que nos vídeos da conferência do ano passado na Alemanha, a Ancia Tess faz isso. Okay. Is that right? Someone say something? A parte 2 desses vídeos. Desse She vídeo. doesn't finish. She goes until 34 AD. Ela não termina, mas ela vai até o ano 34. Okay, yeah, she doesn't. I don't think anyone's presented these two, Então eu não creio que ninguém tenha apresentado esses dois, except years ago when we did Christ and Antichrist. a não ser anos atrás quando nós falamos de Cristo e Anticristo. But to be honest, I did check this with her just on WhatsApp, and she said, looks good, looks fine. Mas para ser honesto, eu verifiquei isso com ela e ela disse que parece bem. So now I have to write that down to remember to watch that as well. Okay, thanks guys. I was struggling with that line, part 2. Okay, are we happy? Feliz? Good, I'm very happy. Okay, so what this line, when you're teaching this line, Então, quando vocês estão ensinando essa linha, sorry, we left out the darkness. nós deixamos as trevas, esquecemos as What's trevas. the darkness? Qual é o período de trevas aqui? Período intertestamentário, ou seja, período de tempo onde não havia profeta, desde Malaquias até João. It's the time Período. period where there was no prophets between Malachi and John. Intertestamentary period. That's it, the intertestament period, roughly 400 years. Seria mais ou menos 400 anos. It would be nice if it was 350 years, but I'm not sure. Seria bom se fossem 350 anos, mas não tenho certeza. Okay. So, sorry? Seria a mesma coisa que na linha de Moisés. Okay, it fits with the line of Moses. That's Se true. encaixaria na linha de Moisés. 400 years in Egyptian captivity. 400 anos no cativeiro egípcio. Okay, that's good. So on that point, Então, sobre esse ponto, we do have 2 other lines apart from these, nós temos duas outras linhas além dessas and apart from the fractals, e além dos fractais. and that's the line of Nehemiah Seria a linha de Neemias and Moses. e Moisés. I haven't seen us teach the line of Nehemiah in a long time. E eu ainda não vi a gente ensinar a linha de Neemias há algum tempo. Really long time, so I wasn't going to cover it here. Então eu não iria colocar essa linha aqui. I'm guessing at the least it's not that important if we haven't used it in maybe a decade or something. E eu creio que talvez não seja tão importante se a gente não usa isso há mais de uma década. And we do refer to the line of Moses a lot, E nós nos referimos muito à linha de Moisés, especially as the alpha of ancient Israel. principalmente como o alfa de Israel antigo. Sorry, I was reading my notes. But we don't actually go through the line and all the waymarks
much or at all anymore. Mas nós não passamos muito por essa linha ou por esses marcos hoje em dia. So I wasn't going to do that either. Então eu também não iria fazer isso. I'm not sure why, if it's just not particularly useful or whatever. Não sei porquê, se talvez não é tão útil. But otherwise, these are the only timelines that I think that we've used extensively and recently. Mas essas são as únicas linhas de reforma que eu acho que a gente tem usado mais recentemente. Okay, so the point that I would bring out in this line Então, o ponto que eu traria nessa linha is we can see that there are, I'll say, hidden treasure. que nós conseguimos ver que isso é um tesouro escondido. Seems fairly obvious that the cross should be on the line of Christ. Então, That the cross should be on the line of Christ. então a cruz deveria ser na linha de Cristo. But on this scale, at this level, we don't see it. Mas aqui nós não conseguimos ver. So it gives you license to set up the need for minor waymarks, Então, dá licença para colocar uns marcos menores, which you'll start using here. que nós vamos começar a usar aqui. Okay, the increase of knowledge and the formalization. Que seria o aumento de conhecimento e a formalização da mensagem. And I think they probably come in here with Boston, Concord and Exeter. Creio que também a gente coloca aqui com Boston, Concord e I'll Exeter. see if I've done that right in a second. So basically I'm saying you're just proving the need for that there's things missing and you need minor waymarks to show them. Então, aqui o que nós estamos tentando fazer é provar que nós precisamos de marcos menores para provar essas coisas. Another way of showing them would be fractals. Uma outra forma de mostrar seria por fractais. So you can, we don't do fractals until we get past 9/11 and the 2520. E nós não mostramos os fractais uma vez que passamos o 11 de setembro e o 25/20. And that's the order which God revealed these studies. E foi nessa ordem que Deus revelou esses estudos. So I wanted to stick to that pattern Então eu queria manter esse padrão when teaching the Levites. quando a gente está ensinando para os levitas. But you can at least place the idea in their mind Mas nós apenas podemos colocar essa ideia na sua mente that we're going to need fractals to show waymarks like this. que nós vamos precisar de fractais para mostrar marcos como esse. It's a major waymark, so it can't just be ignored. É um grande marco, então não pode ser ignorado. We need a methodology No. which will show it. Nós precisamos de metodologia que vai mostrar isso. And you can point out that here these two groups are just thrown together at one waymark. Poderíamos mostrar que esses dois grupos são colocados juntos num marco só, But you can use separate lines to show them mas também poderíamos usar linhas separadas para mostrar isso. when we get down to more detail. E quando formos para as próximas linhas, vamos adicionar mais detalhes. So that's really the only lesson I would bring out when you present this line at this stage. Então essa seria a única lição que eu tiraria ao apresentar essa linha. Any thoughts on that? Algum pensamento em relação a isso? Okay, the other thing I would bring out, Uma outra coisa que eu iria mostrar, which will also help to set up the idea of fractals, que também ajudaria com essa ideia de fractais, is that on this one continuous line, é que nessa linha contínua, you only have a shut door here. nós só temos o fechamento da porta aqui. But if you use the spirit of prophecy, Mas se usarmos o espírito de profecia, do it in red, she also says ela também diz there's a shut door here que existe um fechamento da porta aqui and a shut door here. e outra aqui. Okay, so what we will need to do is cut the line, O que nós precisamos então fazer é cortar essa linha and then we can place this line underneath that one so the doors line up. e colocar uma embaixo da outra para as portas se alinharem, o fechamento da porta. Then cut this line as well, Depois cortar também essa linha and then place this one underneath all those two. e colocá-la também embaixo das outras duas. So you would have the 3 shut doors Então teríamos os 3 fechamentos da porta, all lined up. todos alinhados, We know that's called fractals. e sabemos que isso é chamado de fractal.
fractais. And seeing as we need 5-way marks in each line, E sendo que nós precisamos de 5 marcos em cada linha, it means we can start filling in way marks here significa que nós podemos começar a preencher marcos aqui. and then glean even more light, which we can apply to our line. E depois trazer ainda mais luz que nós podemos aplicar na nossa linha. Does that make sense? Is it maybe a little bit fast? Faz sentido ou foi muito rápido? Should I say it again, or does someone want to explain it back? Preciso repetir ou alguém quer explicar isso? So, okay, are we all right, or do you want me to explain it again? Então é preciso explicar de novo? You okay? Yes? Again, okay. So, the line of Christ, which we're wrestling with at this stage, Então, a linha de Cristo que nós estamos abordando aqui agora, on this level, when we compare it to this line, nesse nível, quando comparamos com essa linha, the cross doesn't even show up. a cruz nem sequer aparece. So the lesson for the Levites, which I would bring out, Então, a lição que eu traria para os levitas is that we must need minor way marks because you have to show the cross. é que nós precisamos de marcos menores para poder mostrar a cruz. And that gives you license when you do the Millerite line next E isso nos dá a licença para, quando formos fazer a linha milerita, to place the increase of knowledge and the formalization, colocar o aumento de conhecimento e a formalização da mensagem, Boston, Concord and Exeter, Boston, Concord e Exeter, because those are minor way marks. porque esses são os marcos menores. If you don't do it that way with parable methodology, Se vocês não fizerem isso com metodologia de parábola, comparing this line and contrasting it with this line, comparando essa linha e contrastando com a de baixo, then you're just going to end up contradicting this. então vocês vão contradizer isso, And this is a template and a principle. que é o modelo ou um princípio. So you're going to start telling your audience it has to match this template. Então vocês vão começar por dizer para a vossa audiência tem que combinar com esse modelo. There's always 5-way marks with no minor way marks, Existem 5 marcos principais, mas não temos marcos menores. but we're just going to ignore that and add some minor way marks because we feel like it. Mas nós vamos ignorar isso e começar agora a acrescentar marcos menores porque a gente quer. Okay, so we need this line before this line. Então nós precisamos da linha de Cristo antes da linha milerita. And I doubt any Adventist would have a problem with this line. It's very, it's in the Bible, it's very clear. Não creio que algum adventista vá ter problema com a linha de Cristo, porque ela está clara na Bíblia. And we know that the cross is the center of everything, the central theme. E nós sabemos que a cruz é o centro. It's in the center of both charts. Está no centro dos 2 diagramas. So is that okay? We're using this to prove we need minor way marks in this line. Então, nós estamos usando esse marco da cruz para mostrar que nós precisamos de marcos menores nas próximas linhas. Then the other thing we're about to do when we go to the Millerite line next Então, outra coisa que nós precisamos fazer quando passamos para a linha milerita is create 2 lines for one dispensation. é criar 2 linhas para uma só dispensação. What's the date for the last way mark here? Qual seria a data do último marco aqui? The second Advent? Segundo advento, 1863. 1863. What's this one for the world? Qual seria essa na linha do mundo? 1863. 1863. Obviously, if Jesus had come, he would have come in 1863, whether you're a Millerite or the world. Então, claro que se Jesus tivesse vindo, teria sido em 1863, quer seja para os mileritas ou o mundo. So that was meant to be the second Advent for them. Então, isso deveria ter sido o segundo advento. When did the Millerite line start? Quando começou a linha milerita? 798. 1798. Okay. Do we do the same here? What's that date? Qual é a data aqui? 1798, 11 de setembro, acho. 1798, I believe 11 of September, 9/11. Oh, okay. So you can see that this is the same, exactly the same dispensation. Então nós conseguimos ver que isso é exatamente a mesma dispensação, But we're going to draw 2 different lines for it. mas nós vamos desenhar 2 linhas diferentes. And you don't find that in this template. E nós não achamos isso nesse modelo. Okay. So you can use this template Então vocês poderiam usar esse modelo to give license for drawing 2 separate lines for one dispensation. para ter uma licença de usar 2 linhas separadas para uma só dispensação.
And the way I would do that is that we can say on this line, the shut door is here. Então, o que eu faria era dizer que nessa linha a porta se fecha aqui, That's the shut door. que é a porta se fechando. But this is also a shut door. Mas isso aqui também seria uma porta fechando. It's the shut door for the church. Aqui também para a igreja, Lines up with 34 AD. que se alinha com o ano 34 depois de Cristo. And this is also a shut door. E aqui também seria uma porta fechada. Okay, the church was passed by. A igreja já tinha sido passada aqui, The church leaders were passed by. a liderança da igreja. Okay. So, is that okay? Tudo bem? Okay, so we're using this. So we're using this line to prove the need for minor waymarks, Então nós usamos essa linha para provar esses marcos menores and these shut doors to prove the need for two separate lines here. e essa porta se fechando para mostrar a necessidade de ter duas linhas. Okay, I'll just give you a quote for that. E eu vou dar uma citação para isso. It's Testimonies for the Church, Está em Testemunhos para a Igreja, number 31, page 212. See if I can get a better reference. Hmm? Okay, here's a better one. It's the correct reference, but it's not very good. T, I think. Testimonies for the Church is just T, isn't it? Yeah. So this is 5T. Two, 1, 6. Point 1. And that's talking about the shut door at the Sunday law. So it's really simple. You can probably just. Oh, you need to find the reference. Em português seria T5 216.1. So it talks about those that are preparing for the mark of the beast, Fala daqueles que estão se preparando para receber a marca da besta and those that are preparing for the seal of God e aqueles que estão se preparando para receber o selo de Deus in their foreheads. nas suas frontes. And then it says, when the decree goes forth, Depois diz que quando when the decree quando goes, saiu o decreto, that decree is the Sunday law, que esse decreto seria a lei dominical and the stamp is impressed, e que esse selo, quando esse selo for aplicado, their character will remain pure and spotless for eternity. seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. So that's talking about the people with the seal of God in their foreheads. Então isso está falando das pessoas com o selo de Deus na sua fronte. And the Sunday law is where the church is sealed, Na lei dominical que a igreja é selada, because that's the close of their probation. porque isso é o fechamento, o seu fechamento. And you can show that by lining it up with 34 AD. E podemos mostrar isso alinhando com o ano 34. And in 1844, E em 1844, she says in 1 SM 63, '63, 1 SM 63. There was a shut door in Noah's day, ela diz nessa referência que existe uma porta se fechando no tempo de Noé. there was a shut door in Christ's day, Houve uma porta se fechando no tempo de Cristo. and there was a shut door in 1844. E que houve uma porta se fechando em 1844. A referência é ME1 63.2. So there's a thus saith the Lord to prove to your audience that these are also shut doors. Então, isso seria também uma referência para provar à audiência que isso também são portas se fechando. And so then, by showing that,
E depois, ao mostrar isso, you can show how you can cut the line se nós mostramos como podemos cortar essa linha and place it line upon line e underneath. colocar isso, sobrepor isso linha sobre linha. And that way you line up these two shut doors, Assim, iríamos alinhar esses dois fechamentos da porta and you can line this shut door e podemos alinhar essa porta se fechando, also by cutting the line and placing it underneath those two. também cortando essa linha e colocando embaixo dessas duas. And so you have 3 line upon lines, Então, temos 3 linhas sobre linha, but they will only have maybe 2 waymarks each, a beginning and an end. mas talvez só teriam 2 marcos, que é o início e o fim. So you can show again that you'll need to create more waymarks to represent this rule. Então, mais uma vez, nós iríamos ter que provar que precisamos criar esses marcos menores. And so when you do that, that's akin to creating minor waymarks on this line. Então, isso seria uma chave para criar esses marcos menores nessa linha. Okay, so we're proving you can create minor waymarks by using this. Então, estamos provando que podemos criar marcos menores usando isso, o And marco da cruz. we're proving that you can break up one line Estamos provando que nós podemos quebrar uma linha and turn it into 2 or 3 or whatever. e fazer com que ela seja 2 ou 3. If you don't do it that way, Se nós não fizermos dessa forma, I would worry that by saying you can create minor waymarks, eu diria que ao dizermos que podemos criar marcos menores, your audience will think you're breaking this rule. a audiência iria pensar que nós estamos quebrando essa regra And by creating 2 lines for one dispensation, e criar 2 linhas para uma só dispensação, I would worry they would think you're breaking this template. eu iria me preocupar que eles estão achando que nós estamos quebrando esse modelo. Because in this template you don't have minor waymarks and you can't break it up. Que nesse modelo nós não temos marcos menores que a gente possa quebrar. So by doing that, we're learning 2 lessons today. Então, fazendo isso, já estariam aprendendo 2 lições hoje. Okay, we're about to close. Any thoughts? Algum pensamento para encerrar? Acho que uma das referências do espírito de profecia que nós temos também, que nos dá licença para fazer uma linha para a igreja e para o mundo. So I think one of the references that we have as a license to do for the line of the church and the world Está em Bible Echo, 26 de agosto 1895. it's in Bible Echo 26th of August 1995. No último parágrafo que diz que há períodos na história que são pontos, Pontos de virada. Hum? Pontos de virada. isso, na história das nações e da igreja. Então, Speaks about the history of nations being a turning point. Turning points for the church and the world. Okay. Does that give you license to make 2 lines for one dispensation? Mas isso te dá a licença de criar 2 linhas para uma só dispensação? Because if you just take one line, Que se você pegar numa linha, 1798 was a turning point for the church and the world because of the external events. 1798 foi um ponto de virada para o mundo por causa dos eventos externos. As is that and that. E assim também os outros 2. So she identifies the church and the world, Então ela identifica a igreja no mundo, as does this. assim como aqui. But you don't have to break this line up to do that. Mas nós não precisamos quebrar essa linha para mostrar isso. So it's good that she identifies a distinction between the church and the world, Então é bom que ela faça a distinção entre a igreja e o mundo, but I'm not sure that quote's strong enough to say you can contradict this template. mas não sei se essa citação é boa o suficiente para dizer que contradiz esse modelo. And create 2 lines, E que podemos criar 2 linhas. because you don't do it here with these guys. Porque nós não fazemos isso aqui. So just a thought. Go ahead. na a história milerita nos ensina para nós que existen eventos internos y externos y eles están en paralelo. But the Millerite history shows that we have internal and external events and they parallel each other. Y en nuestra historia también nos tenemos eventos internos y externos. And the same thing with our line. So this is the middle way mark. What's this one? Então, se esse é o marco do meio, qual é esse?
a lei dominical, o decreto dominical. Sunday law. which is what date? Que data? 2014. O 2014. sea, nesse Sorry. caso, 21 de julho. So 21st of July in that case. And this is the middle way mark for the world. What's that date? Então, a do mundo seria que data? 1850. 1850. So they don't parallel themselves. Então, não estão paralelas. So we've just broken this template, and I've been spending weeks telling you it has to match the template. Então, você iria quebrar esse modelo e eu passei semanas dizendo que precisa combinar com esse modelo. So you Precisa need, ser paralelo. you need to use parable methodology. You need Então- to use lines Você precisa usar linhas e metodologia de parábolas to show that a line can not just be progression, para mostrar que a linha não precisa ser só progressão, but it can also be repeat and enlarge if you cut it and place it under. mas também pode ser repetição e ampliação se nós cortamos ela e sobrepusermos. Is that okay? Anything else? Mais alguma coisa? Okay, let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you for parable methodology. nós te agradecemos por metodologia de parábolas. We pray that you will train us up, Oramos para que o Senhor nos treine, that we will be fit for service, para estarmos prontos para esse serviço. and next year go to the Levites. E no ano que vem podemos ir para os levitas. We pray you'll please make of us great teachers, Oramos para que o Senhor faça de nós bons professores, but for thy name's sake. para honra do teu nome. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém.